Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa revisão de espanhol para recuperação. E aí, então, eu posto a aula, posto atividades e vocês fazem. Desejo a todos uma boa sorte aí na prova. Bom, vocês sabem que para recuperação são 4 unidades. E como nosso livro são 8 unidades no total, então ficou para a recuperação desse semestre agora 5, 6, 7 e 8. Essas 4 unidades vão estar na recuperação de vocês. E aí eu vou compartilhar aqui, nós vamos repassar por elas, vamos ver o que precisa, o que você precisa dominar para você fazer uma boa prova. Aqui, compartilhando aqui. Nós começamos ali na unidade 5, que aí nós estávamos falando sobre viagens em geral, viagens pelo mundo, né? E aí nós vimos os textos, mas caímos diretamente no aqui, ó, modo subjuntivo, no presente. E aí você precisa dominar o presente do subjuntivo. E aí, ó, ele tem também o regular e o irregular. E aí começa aqui, por exemplo, pegar os verbos com ar. Estudias pouco, estudia muito, não sei qual que é. Então veja aqui embaixo. Eu tenho indicativo de um lado, subjuntivo do outro. Lembra, nós vamos falar sobre subjuntivo. O indicativo aqui é só para você ter uma ideia da diferença. O que você precisa dominar é este aqui, ó. Presente do subjuntivo. Indicativo nós já fizemos. Aqui ele está apenas comparando um com o outro. Então vamos lá. Se tem um verbo com ar, terminado com ar, por exemplo, que yo firme, tu firmes, ele firme, nosotros firmemos, vosotros firmeis, eles firmen. Certo? Isso todo verbo com ar. Por exemplo, verbo hablar. Que yo hable, que tu hables, que ele hable, que nosotros hablemos, que vosotros hableis, que eles hablem. Pensa em português. Que eu fale, que eu coma, que eu beba, que eu estude. Então, é esse verbo. Presente do subjuntivo. Próximo é verbos com er. Verbo aprender, por exemplo. Que eu aprenda, que tu aprendas, que ele aprenda. Que nós outros aprendamos, que vós outros aprendais, que eles aprendam. E o verbo com ir. Aqui está o compartir. Que eu comparta, que tu compartas, que ele comparta. Que nós outros compartamos, que vós outros compartais e que eles compartam. E todos os verbos regulares vão seguir essa mesma linha. Ó, aqui embaixo o livro trouxe vários com ar, ó. Andar, colhar, compobrar, despachar, estudar, hablar, llamar, llorar, selar, trabalhar. Verbos com er. Beber, comer, crer, correr, temer, vender, ver. Verbos com ir. Assistir, discutir, dividir, existir, partir, viver e etc. Nunca para. Bom, o que eu chamei a atenção na outra vez, eu chamar agora novamente é verbos com ar e com er e com ir tem a terminação a. Verbos com ar tem a terminação e. É o inverso. Certo? Então, todo verbo que tem ar, ele vai conjugar com es. Todo ele, todo o ir, ele vai conjugar com as. Então, tá vendo? É o inverso, é o oposto. Ó o verbo hablar. Que eu hable. Nunca que eu habla. Que eu hable, que hables, que hable. Hablemos, hableis, hablem. Verbos agora com e. Comer. Coma, comas, coma. Comemos, comamos, coma. Isso aqui, ó, é presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. E aí, vocês praticaram um monte, e aqui tem alguns irregulares. Cuidado com o irregular, ele não é na terminação do verbo. A irregularidade dele é no meio do verbo. Então, por exemplo, aqui, ó, troca o e pelo ie. Por exemplo, o verbo aprender. Que eu aprenda. Agora o verbo aqui, ó, acertar. Que eu acierte. Tá vendo? A irregularidade está no meio do verbo.
que tu aciertes, que ele acierte. Pula, que eles aciertem. Então, você viu que essas duas pessoas, nós outros e vós outros, não tem. São normais, certo? Então, cuidado com isso, isso é pegadinha de prova. Verbo querer. Quiera, quieras, quiera, queramos, querais, quieran. Certo? Então, cuidado, ó. O próprio livro já trouxe também os verbos que usam essa regra. Então, aqui, ó. Então, o verbo, ó, calentar, cerrar, cegar, despertar, encomendar, governar, acender e tatá, todos usam essa mesma regra. Troca o e pelo ie. Segunda irregularidade, troca o o pelo ue. Também o nós e o vós não usa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o verbo aprobar. Que eu apruebe, que tu apruebes, que ele apruebe. Que aprobemos, que aprobeis, que aprueben. Certo? Então, vejam. Todos mudaram no meio do verbo, na conjugação é exatamente igual. A conjugação ela é regular. O que é irregular é o meio do verbo. Então, mudou o meio, o resto continua normal. Troca o e pelo ie. E o livro também trouxe uma lista de verbos que podem ser usados, que tem essa irregularidade. Terceira irregularidade, troca o e pelo i. Ó, o verbo vestir, por exemplo, aqui. Que eu vista, que tu vista, que ele vista. Que vistamos, que vistais, que vistam. O verbo consiga, que eu consiga, consigas, consiga. Consigamos, consigais, consigam. Troca todos. Troca o e pelo e. E aí o verbo também, o livro trouxe os que usam. Então aqui, ó. Corregir, derretir, despedir, remir, pedir, servir e etc. Tá ali, os verbos que trocam o e pelo i. E aí eu tenho alguns que são irregulares completos. Estão aqui, ó, o verbo ser, estar, haver, caber, ir e saber. Olha o ser como fica. Que eu seia, que tu seias, que seja, que seamos, que seais, que sejam. Estar, este, estes, este, estemos, estes, estem. Aia, aias, aia, aiamos, aiais, aiam. Quepa, quepas, quepa, quepamos, quepais, quepa. Vaia, vaias, vaia, vaiamos, vaiais, vaiam. Sepa, 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 sepamos, sepais, sepam. Esses aqui são os irregulares completos. Cuidado com eles. E aí eu tenho aqui o irregular da primeira pessoa. O regular que é formado. Então, ó, diga, digas, diga, digamos, digais, digam. Que é o verbo decir, que não tem nada a ver com diga, diga. Então, muda inteiro. Reconhecer. Reconozca, com Z. Reconozcas, reconozca, reconozcamos, reconozcais, reconozcam. E o tener. Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengais, tengam. E o traduzir, que é igual ao reconhecer. Traduzca, traduzcas, traduzca, traduzcamos, traduzcais, traduzcam. Então, esses verbos tenham uma atenção especial a ele. Todos eles, é claro. Mas, voltando aqui para eu continuar. Primeiro eu tenho os regulares. Regulares segue a regrinha verde aqui. Depois eu tenho os amarelos que trocam uma palavra, uma letra pelo meio. O roxo aqui, que é irregular completo. E o outro verde mais claro aqui, que troca o verbo por outra letra e ele segue geral para todas. Ó, o desir vira diga, aí depois do diga para todo mundo. Diga, 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 diga. Beleza? E o próprio livro, como sempre faz, trouxe também todos os verbos que precisam, que vão mudar nessa linha. Estão aqui embaixo. Beleza? Isso é chamado de presente do subjuntivo. Ó, presente do subjuntivo, presente do subjuntivo, presente do subjuntivo. Tudo isso, presente do subjuntivo. E aí, isso foi a unidade 5. Vocês têm aqui agora, ó, pretérito imperfeito do subjuntivo. Já pulou de presente para pretérito. Isso aqui, nós decidimos em sala que seria o verbo ara. Os dois são iguais, ou ara ou asse, ou ara ou asse, não faz diferença. Mas eu coloquei na prova quando tendo os dois, mas se for só ara, você escolhe qual.
ou ara, ou asse, para mim não faz diferença. Então, aqui, ó. Yo firmara, tu firmaras, ele firmara. Nós outros firmáramos, vós outros firmaras, eles firmaram. Verbos com ar. Com e. Aprendiera, aprendieras, aprendiera. Aprendéramos, aprenderas e aprendera. Ou com ir. Compartiera, compartieras, compartiera. Compartiéramos, compartieras, compartiera. Ok? Se fosse asse, firmasse, firmasses, firmasse, firmássemos, firmasses, firmassem. Todos eles iguais. Vocês decidem qual usar. Então, esse é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Cuidado com nomes. Presente, pretérito. Cuidado com os nomes para não confundir. E aí todos eles seguem essa linha. Beleza? Aí nós pulamos para outra unidade, que é a 7. E aí tinha um monte de vocabulário sobre computadores. Na página 86 está ali, ó. Um monte de vocabulário. Você tem que dominar o vocabulário, porque eu posso dizer, liste o nome de 5 peças de computador. Você está aqui, um monte delas. Ok? Então, ó, vocabulário sobre computadores, sobre tecnologia. Está aqui. E aí a regra, a gramática da unidade 7 foi o modo imperativo. O imperativo, ele é tanto positivo quanto negativo. Ok? Imperativo positivo, imperativo negativo. E aqui está ele conjugado, ó. Vamos pegar, por exemplo, lembrando, não existe imperativo na primeira pessoa. Eu não dou ordem a mim mesmo. Eu não dou conselhos, eu não dou instrução a mim mesmo. Então, não tem o eu, não tem o yo. Começa do tu. Então, vamos pegar o verbo hablar aqui, ó. Tu habla. Usted hable. Vosotros hablad. Ellos hablan. Tu come. Usted ou ele ou ela coma. Vosotros comed. Ustedes coman. E com o verbo com ir igual. Escribe, escriba, escribit, escriban. Certo? Aqui são os imperativos. E todo ele pega o verbo, sei lá, hablar, correr, amar, pelear, amar. Ama, ame, amad, amen. Cuidado com vós outros. Ad, ed, id. Esses dois são iguais, menos o ed e o id. Cuidado. E aí eu tenho os irregulares, como sempre um grupinho de irregulares. Eles estão aqui, ó, já conjugados. Cerrar, cierra, cierra, cierre, cerrad, cierren. O digo, diga, decide, digam. O hacer, as, haga, haced, hagam. E aí continua com todos eles. Todos irregulares já estão aqui conjugados na frente, bonitinho, para que você domine o imperativo. Isso é o positivo. Porque do outro lado tem um negativo e ele muda. Cuidado, ó. Se sou eu, não podeis, ou não tireis, não comais, não. Todos eles irregulares. Cuidado. Não tireis, não tirem, não abram, não abreis, não abram. Certo? Esse é o imperativo negativo. E aí eu trouxe aqui uma tabelinha, um pouquinho, deixa eu limpar, tá aí. Já estão juntos, o positivo e o negativo, um do ladinho do outro. Claro, aqui são verbos regulares, tá? Verbos regulares. Então, por exemplo, habla, no hables. Hable, no hable. Hablemos, no hablemos. Hablad, no hableis. Hablen, no hablen. Então, você vê que alguns são iguais, mas nem todos. Então, cuidado. Come, no comas. Coma, no coma. Comamos, no comamos. Comed, no comais. Coman, no coman. Vive, no vivas. Viva, no viva. Vivamos, no vivamos. Vivid, no vivais. Vivam, no vivam. Tá vendo? Essa tabela aqui está muito mais simples, muito mais clara. Do lado positivo, do outro lado negativo. Amarelo com ar, azul com er, rosa com ir. Então, e vocês praticaram um monte disso. Também tem outra tabela aqui, ó.
Esses são os verbos irregulares mais comuns que tem. E já estão todos conjugadinhos, que é para você não ter problemas de ficar pensando, ai, como é que é? Não, tá aqui, ó. Todos eles conjugadinhos, bonitinhos, com a primeira pessoa eliminada, né, que eu não posso dar ordem à primeira pessoa, a mim mesmo. Todos eles, ó, já no quadrinho, no botinho bonitinho. Vamos pegar um, por exemplo, aqui, o verbo oír. Tá aqui, ó. Oír. Não tem primeira pessoa, mas já começa no segunda. Oye, tu oyes, ele oye, oiga, nós outros oigamos, vós outros oide, eles oigam. Tudo isso são verbos irregulares. Então, unidade 7, verbos irregulares do imperativo. Alguém dando ordem, alguém dando conselho, alguém dando orientação para você. E aí nós pulamos para a outra unidade, que é essa que nós vemos prova agora. Vocês viram prova disso e tem. Primeiro tem um vocabulário sobre livros e biblioteca. Ouçam, usem, façam, tem que saber isso aqui, vocabulário sobre biblioteca. A gramática é as conjunções. Primeiro as coordinantes e depois as subordinantes. E aí, como eu disse, cansei, falamos um monte. Tenha elas aqui, ó, traduzidas para fazer sentido. Se você fizer sentido nelas no português, faz sentido no espanhol, que é exatamente igual. Só tem regra no EI ou U. O II é quando a palavra começa com o mesmo som, não tem duplicidade de som. Maria e Iago, não tem I e Iago, é Maria e Iago. Ou Maria o Oscar, também não dá, então é Maria o Oscar, que é para não ter o som duplo repetido, ok? Então, aqui tem todas as conjunções coordenantes da unidade 7, e aí pulando um pouquinho mais, as conjunções subordinantes, aqui, ó, subordinantes da unidade 8. Então, você precisa dominar as conjunções. Estão todas aqui separadas, todas, depende o que precisa, e o nome delas aqui ainda, ó. Causal, consecutiva, final e tal, blá, 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 todas elas. Então, as conjunções, tanto coordinante quanto subordinante, ou em português, coordenadas ou subordinadas, estão na prova. E também um pequeno vocabulário sobre a sua infância. Jogos de infância, brincadeiras de infância. Então, você também precisa dominar isto. Ok? Voltando, passando rapidinho para você saber o que você tem que fazer tudinho. Primeira coisa, saiba e domine o presente do subjuntivo. Página 76, 77, 78. Presente do subjuntivo. Continuando um pouquinho mais, na página 80, pretérito imperfeito também do subjuntivo. Domine. Pulando um pouquinho mais, vocabulário sobre computador e tecnologia, página 86. Logo à frente, o modo imperativo, página 90, 91, 92. Tanto positivo como negativo. Modo imperativo. Continuando, vocês têm, na página 102, vocabulário sobre livros e bibliotecas. E logo à frente, na 105, as conjunções coordenadas. Um pouquinho mais à frente, vocabulário sobre jogos e brincadeiras de infância. E terminando a unidade, conjunções subordinadas. Isso é o que vai cair na recuperação de vocês. Eu desejo a todos que façam boa prova, mas principalmente se dediquem, porque são várias coisas que você precisa lembrar, são várias coisas que você precisa dominar, principalmente a regra gramatical, para você não confundir o que é presente, o que é pretérito, o que é imperativo, o que é o modo subjuntivo. Então, por favor, dê uma atenção a isso. Unidade 5 até a unidade 8 e essas páginas que eu passei. Eu desejo a vocês boa sorte na prova, boa recuperação, façam com tranquilidade, sem correria. Vocês têm 2 horas para fazer a prova. Não adianta você tentar fazer, é sua prova, é você que está fazendo, é a sua recuperação. Então,
Boa sorte a todos. Tchau, tchau. Tenham um bom dia. Fiquem na paz. Vejo por aí. Até mais. Tchau.